Vamos dar início aqui à lição de número 7, da semana 7, relacionamento discipulador. Esse tema é muito desafiador, muito importante para que você entenda, pois nós vamos falar aqui agora sobre algo que é fundamental na missão da igreja. A igreja, ela existe para viver a imagem de Cristo Jesus, expandir esse evangelho que vai levar as pessoas a essa transformação à imagem de Cristo Jesus. Por isso, querido irmão, deixa eu falar mais pertinho de você aqui. Se a igreja não vive discipulado, algo não está bem. A igreja precisa do discipulado, precisa desenvolver relacionamentos intencionais para gerar discipulado. Nós vamos falar sobre isso aqui na nossa lição, mas para começar, vamos começar lendo a Bíblia. Você vai ver aí o texto aí na tela junto comigo, que é João, capítulo 1, versículo 40 ao 42, onde o texto nos diz assim: André, irmão de Simão, era um dos que tinham ouvido o que Jesus dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você, Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Vamos parar um pouquinho aqui nesse texto, antes da gente continuar, para que você entenda o porquê desse versículo como versículo-chave. Nós estamos falando aqui de André. André, irmão de Pedro, está muito óbvio isso aí no texto. Era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. Haviam seguido Jesus. Por que eu grifei esse texto aí para você? Porque não há discipulado, não há um estreitamento de laços sem acompanhamento, sem que haja ali um passo a passo, um dia a dia, um relacionamento discipulador. Por isso é importante que a palavra seguindo fique bem guardada aí no seu coração. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Opa, aí começa um processo que nós vamos falar mais abaixo aqui, porque há uma confusãozinha entre evangelismo, entre discipulado, que as pessoas às vezes não entendem a diferença de um dos dois. Eu vou explicar isso para você daqui a pouco. Isto é, o Cristo. E o levou a Jesus, isso é evangelismo. O levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você, Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro, que significa pedra. Tá? Então está aí o entendimento. Em 2 versículos aqui você consegue compreender que os que seguem a Cristo levam pessoas a Cristo. E por levarem pessoas a Cristo, começa-se assim então um evangelismo que vai culminar num relacionamento, num discipulado, numa caminhada, onde todos ali ao redor crescerão à imagem e semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos para o outro quadro da lição para você poder entender. O que é discipulado? Gente, discipulado aparece, ou melhor, a palavra discípulo, ele aparece 269 vezes no Novo Testamento. 269 vezes no Novo Testamento. A gente vê tanta confusão por causa de, às vezes, uma palavra que aparece só 1 ou 2 vezes, né? E você não vê pessoas lutando por algo que é repetido inúmeras vezes na Bíblia. E uma coisa interessante para eu falar para você é o seguinte: a palavra discípulo também existe no Velho Testamento, mas ela, boa parte das vezes, é traduzida por filho. Já parou para pensar nisso? O discipulado é uma caminhada de um pai com um filho. Por isso que lá na carta de João, 1 João, ele fala filhinhos. Por quê? Essa é a ideia. Quando eu estou discipulando alguém, quando eu estou me relacionando com alguém num processo de discipulado, é como se fosse uma caminhada de pai com filho. Há algumas igrejas que ficam falando que os pastores são pai, né? E os membros ficam chamando o pastor de pai e tal. Mas não é bem assim a ideia. A ideia é que haja um sentimento e um relacionamento desse formato, de um pai para com um filho. Alguém que tem mais experiência, que já caminhou com Jesus,
tem mais intimidade com Jesus, essa pessoa está agora direcionando uma nova pessoa na jornada, levando essa pessoa para um entendimento também mais profundo, como um pai ensina ao filho o que é a vida. Só que agora é o pai ensinando ao filho quem é Jesus. Por que Jesus? Para que Jesus? Porque todo o eixo do discipulado tem que estar ligado a Cristo. Nós não fazemos nossos discípulos, nós fazemos discípulos de Cristo. É Ele que é o mestre, é Ele que é o ensinador. Nós somos apenas transmissores, passamos boas informações. Quem vai fazer o discípulo é Jesus Cristo. Ele é o pastor, nós ovelhas do seu pastoreio. Por isso que é bom esse entendimento claro. Mas o que o PowerPoint está mostrando aí para nós? Discipulado é um relacionamento intencional que Jesus ordena que todos os cristãos tenham com pessoas interessadas em crescer espiritualmente e que se desenvolve um a um e em pequenos grupos para o aperfeiçoamento dessas pessoas para a vida e para a multiplicação. Então vamos entender essa explicação aqui. O que é o discipulado? Primeiro, relacionamento intencional. Você não se relaciona, assim como o evangelismo também, você não tem um relacionamento somente com base de querer entender a pessoa, de querer ajudar a pessoa. Não, há uma intenção de apresentar Jesus para essa pessoa. O tempo inteiro, as anteninhas têm que estar ligadas. Você precisa desenvolver essa intencionalidade. Escreve essa palavra aí na sua apostila, ou na sua Bíblia, num cantinho aí. Intencionalidade. Tem que haver isso no seu coração e na sua mente o tempo todo. Eu estou ali conversando com o José, com a Maria, eu estou ali ouvindo os seus problemas, suas lutas, suas dores, mas eu quero que eles conheçam Cristo. Eu não estou ali só por eles, eu estou ali por Cristo. Eu estou ali para que eles sejam libertos do pecado. Eu estou ali para que eles sejam libertos da morte do inferno. Eu estou ali para que haja uma transformação de vida, moral, caráter. Eu estou ali com a intencionalidade deles conhecerem a graça e o amor de Deus. Irmãos, não podemos perder essa intencionalidade. E é uma coisa que nós perdemos com o passar do tempo. Criou-se uma ideia de que quando você fala de Cristo a alguém, você é um chato. Quando você fala de Cristo com alguém, você está incomodando. Não. Guarda bem uma coisa aqui para você saber separar as coisas. Muita gente hoje, vou falar de verdade, tá? Dói falar isso, mas eu vou falar a verdade. Muita gente hoje não quer saber de igreja. Mas isso não significa que eles não querem Deus na vida deles. Guarda bem isso que eu estou dizendo. Eles não querem saber de igreja. Fala mal de pastor, vê política envolvida com igreja envolvida com política, fala mal, entendeu? Mas de Deus, não. Então, se você tem a intenção no coração de levar Cristo, a questão da igreja, ela vai chegar. Mas essa pessoa já vai ter Cristo no coração. Essa intenção você não pode deixar de ter. Qual que é o nosso erro? O nosso erro é que a gente não está obedecendo Cristo num aspecto muito importante. Jesus não mandou, ide e façam membros da igreja batista. Não, ele não falou isso. Ele falou, ide, fazei discípulos. Discípulos de quem? Dele. O fato deles virem para cá é uma consequência do discipulado, é uma consequência do evangelismo. Claro, gente, se eu sou membro da primeira igreja batista e estou evangelizando, por exemplo, a Fernanda, quando a Fernanda tomar uma decisão por Cristo e quiser começar uma caminhada com Cristo, para onde que ela vai? Automaticamente ela vai caminhar onde eu estou caminhando. Então não se preocupe com isso de início. A preocupação é fazer discípulos, por isso que o nosso relacionamento tem que ser intencional. Quando a pessoa já estiver nos braços do Pai, né, já estiver ganhas para Cristo, como a gente costuma dizer, aí é outra conversa. Outra coisa aqui que essa descrição fala é o seguinte, é um relacionamento intencional que Jesus ordena que todos os crentes tenham. Meu amigo, isso não é papel só de pastor, não. Não é papel só de gente que foi treinada em seminários, não.
Isso é um papel de todos, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também, de maneira mais profunda. Então, Jesus ordena que todos os cristãos tenham com pessoas interessadas em crescer espiritualmente. Você verá, e você vai lembrar da parábola da semeadura. Na parábola da semeadura, Jesus mostra que a semente caiu em vários lugares. Quando caiu em terra boa, ela cresceu, germinou e frutificou. Nem sempre a semente que nós vamos lançar, mesmo com intencionalidade e sabendo da verdade do Evangelho, que é boa, porque a verdade do Evangelho liberta, e a verdade é uma pessoa, é Jesus, mesmo sabendo disso, haverá pessoas que não querem, que vão virar as costas, que vão negar a questão de que precisam de Cristo. Acham em seus corações que elas estão bem. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou... Então, com isso, você vai encontrar pessoas assim. Então, não se preocupe com esse processo. Não se preocupe com isso. O nosso trabalho é o trabalho da semeadura. Nosso trabalho é semear. E isso nós temos que fazer o tempo todo. O discipulado, ele vai acontecer com pessoas interessadas. E você vai ser surpreendido. Sabe por quê? Você será surpreendido porque pessoas que você menos espera vão ligar para você, vão te mandar um zap falando assim, me ensina mais da palavra. Você estava focado numa pessoa, achando que aquela pessoa, por ter dinheiro, por ter posição, ou por ter diplomas, por ser uma pessoa conhecida na sociedade, se ela passar para crente, né, como diz na roça, né, se ela passar para crente, vai ser uma benção. Só que Deus nos surpreende e manda o simples. Gente, evangelho é loucura. Não tem muita lógica em algumas questões, não. Por isso que eu preciso discernir as coisas espiritualmente. Se eu discernir as coisas pela lógica, eu vou quebrar a cara. Então é importante que você tenha isso em mente e compreenda. Haverá pessoas que não querem ser discipulados, não querem uma caminhada, não querem aprofundamento. Para eles está bom. Para eles está tranquilo a vida do jeito que está. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Outra coisa importante, como é que desenvolve um relacionamento discipulador? Como é que desenvolve um discipulado, pastor? Pode ser 1 a 1 ou num pequeno grupo. Por que não pode ser num grupão? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco também. E outra coisa, com o discipulado, o que vai acontecer? Aperfeiçoamento das pessoas para a vida e para a multiplicação. Lembra o que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse? Que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é pronta para a justiça, ela é pronta para isso, pronta para aquilo, pronta, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeito em toda boa obra. Compreende essa questão, querido? Mas para isso precisa de um processo de santificação, de maturidade. E o discipulado é um processo que nos ajuda a crescer e a ajudar. No próximo slide aí, olha que coisa interessante. Existe diferença entre discipulado, conversão e decisão? Sim. Até um tempo atrás, eu via a palavra conversão e decisão como a mesma coisa. Mas sendo um pouquinho mais crítico, eu pude perceber que nem sempre quem toma uma decisão é um convertido. Às vezes termina o culto aqui, pastor Hélio faz aquela mensagem abençoada, pastor Alessandro, outros pastores que vêm aqui, aí toca aquele louvor gostoso, agradável e tal, e aí fala, vem à frente, você que quer entregar sua vida a Jesus. A pessoa levanta até chorando, mas no outro domingo já não aparece mais. Não procura mais. Nós temos hoje redes sociais, nós temos hoje informativos espalhados aqui na igreja, as pessoas colocam o nome, a gente manda mensagem para elas, o pastor Hélio tem feito um trabalho excelente, excepcional com essas pessoas, feito contato com elas e tal, marcam que querem alguma coisa, mas somem. Então a decisão não significa que houve ali uma conversão. E a conversão? A conversão, como o nome diz, né, os motoristas aí vão entender, é uma mudança de rumo. Quando você está aprendendo na autoescola a dirigir, geralmente o professor, o instrutor da autoescola, ele fala assim, faz uma conversão à direita, faz uma conversão à esquerda.
que ele está querendo dizer? Sai dessa pista que você está e vai para outra. Então a conversão é uma mudança, é fruto de uma metanoia, de um arrependimento, de uma mudança de mente. A pessoa não pensa mais, aquilo que Paulo nos ensina, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que falava mal, não fala mais. Aquele que mentia, não mente mais. Porque houve uma conversão, não somente uma decisão. A decisão tomou um rumo agora maior. Tomou um rumo de mudar de rumo. Não quero mais continuar com essa vida, não quero mais caminhar nessa caminhada que eu estou. A minha vida está em degradação total. Eu preciso sair dessa vida. Isso é conversão. E a pergunta que eu tenho feito a algumas pessoas é: tem havido conversão no nosso meio? Há quanto tempo você vê uma conversão genuína? Pessoas que eram daqui, sabe, de um tipo de vida, e hoje são totalmente diferentes. Por isso, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma reflexão com você. Você é um decidido ou você é um convertido? Você tomou uma decisão e a partir daí você frequenta a igreja, senta no banco, fica ali, ouve a mensagem e tal? Ou houve mudança no seu caráter? Ou houve mesmo uma mudança de vida genuína, que as pessoas olham para você e falam: não, esse aqui é outra pessoa. Eu conheci um, hoje eu conheço o outro. E mudou para melhor, porque está refletindo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Mas e o discipulado, pastor? Discipulado é a intencionalidade de seguir o Mestre voluntariamente, tendo-o como Senhor da minha vida, da sua vida. Então vamos lá, na decisão, eu tomo uma decisão, eu quero isso para mim. Na conversão, não continuo mais como estou, eu quero mudar de vida. No discipulado, eu falo assim: já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé, vivo pela graça, no Filho. Queridos, presta bem atenção. O discipulado é tão importante na formação do caráter do cristão, é tão importante, mas tão importante, que a gente esquece do valor desse projeto que é de Deus. Fazemos tantas coisas, inventamos tanta moda que Jesus não falou para fazer, criamos tanta ideia, gastamos tanto dinheiro com tanto de coisa que Jesus não mandou fazer. E o discipulado, que é tão bíblico, tão sério, tão real e tão importante para a maturidade espiritual do corpo de Cristo aqui na terra, nós deixamos de lado. C.S. Lewis diz, num dos seus livros, que se 10% da população mundial cristã levasse a sério a santificação, em 10 anos o mundo seria ganho para Cristo. Sabe como é que nós vamos conseguir uma santificação que agrada o coração de Deus? Discipulado. Porque aí vai acontecer algumas coisas no discipulado que vai gerar maturidade em mim. E eu maduro é um eu morto, onde Cristo vai viver, aonde Ele vai falar, aonde as atitudes da minha mente e do meu coração serão as atitudes da mente e do coração do Senhor. Por isso, irmãos, vamos entender, né, o que tem para nós aqui na lição, mas eu quero que você entenda algumas coisas importantes para poder também matar alguns mitos que envolvem o discipulado. Primeiro, está aí no PowerPoint, aí, ó, entenda, discipulado é um relacionamento intencional, não só uma série de estudos bíblicos. Guarda bem isso. Não é porque eu peguei uma sequência aqui de um texto bíblico, ou de uma revista, ou de um livro, e eu li com você e te expliquei detalhes e te passei novas informações, que eu estou te discipulando, não. Eu posso estar só te ensinando. Discipulado é mais profundo, discipulado é vida na vida. É às vezes nem abrir a Bíblia, é ter uma conversa franca, sincera, olho no olho, buscando bom senso em Deus e pedindo ao Espírito Santo que revele o que fazer, como fazer e quando fazer, para que todos possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Cuidado. Ah, mas aí você está dando uma aula agora, você está nos discipulando. Não estou discipulando os irmãos. Eu estou ensinando. Existe na Bíblia o dom do ensino.
Eu estou exercendo um dom que eu, Alessandro, no meu entendimento espiritual, creio ter. E por isso estou fazendo, porque eu preciso exercer os dons que há em mim. É ordem bíblica, é mandamento do Senhor. Então, eis-me aqui. Mas o discipulado seria a gente ter essa conversa sentado numa mesa, tomando um café, comendo um biscoito, batendo um papo, rindo, falando de vida e tendo pausa para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Outra lição importante: discipulado é responsabilidade de todos os cristãos, não somente é realizado por pastores e líderes. Todos devem fazer discípulos de Cristo. Todos. Todos. Guarda bem isso. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, indo, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação das eras, dos tempos. Meus irmãos, entenda bem isso. Deus vai cobrar de nós que não fazemos discipulado com as pessoas, porque jogamos essas responsabilidades para outras pessoas. Isso se chama-se síndrome de Adão. Ah, foi a mulher que você me deu, Senhor. Aí a Eva vai, não, foi a serpente que me enganou. Adquirimos essa herança maldita, de jogar a bola para os outros. Não, você, se é convertido, você tem um chamado para fazer discípulos. Discipulado é para os novos convertidos e também para as pessoas experientes da igreja. Todos devem ser discipulados. Todos devem ter alguém sobre o qual ele está caminhando mais maduro para crescer, para amadurecer, para perguntar, para orientar. Eu, de 2018 para cá, 2019, praticamente eu não dei aula mais em seminário. E, como eu disse para os irmãos, dar aula não é discipulado. Mas o resultado dessas aulas, desde 2006 dando aula, são grupos de alunos que me colocam lá dentro. E a boa parte deles sempre me chama no WhatsApp, no particular, para abrir o coração, para confessar problemas, porque não sabe o que fazer, como lidar com algumas questões. E uma das primeiras perguntas que eu faço é: onde está o seu pastor? Você está conversando com alguém? Você tem alguém para te discipular, para te orientar? Alguém que já caminhou 1 milha à sua frente, ou 3 milhas, ou 10 milhas à sua frente, para te dar uma orientação? Não, pastor, eu não tenho. Então, peraí que eu vou te ligar. E eu ligo e converso com essa pessoa, e aquilo que eu entendo de Deus, eu a oriento, eu escrevo, ou mando um texto para ela quando eu posso, e assim a gente vai ajudando nesse processo. Ainda assim, poderia ser mais profundo, se nós caminhássemos juntos toda semana, se nós nos encontrássemos toda semana. Mas todos, e eu tenho amigos, que são irmãos de fé, que quando o meu coração aperta, quando o meu coração dói, eu mando um WhatsAppzinho, pergunto: posso te ligar que horas? E eu ligo, a gente passa 40, 50 minutos no telefone, em oração, me orientando, me dando textos bíblicos para ler, me orientando a leitura de livros, e assim a gente vai caminhando e vai crescendo no Senhor, queridos. Todos precisam ser discipulados. Isso é fundamental para a vida espiritual da igreja. Entenda, próximo slide. Discipulado se desenvolve em 1 a 1 ou em pequenos grupos. Em grandes grupos o que acontece é ensino. Então eu estou repetindo aqui, mas é bom que a repetição é a mãe da sabedoria, né? Então presta bem atenção. Uma sala de aula com um professor falando com 20 alunos ali não é discipulado. Uma sala de aula de escola bíblica dominical não é discipulado. Ali está se passando transmissão de informações. Discipulado é relacionamento com Bíblia e oração e busca pelo Senhor. Guarda bem isso no seu coração, porque se ficarmos presos à sala de EBD, vamos cair de novo aquela proposta de: mas fulano lá que sabe discipular, fulano lá que sabe ensinar, fulano lá que... Aí joga para o outro. Quero ver quando chegar diante do Senhor, meu irmão. Quero ver, minha irmã, quando chegar diante do Senhor, e Ele falar assim: coloquei a Maria na sua vida. O que você fez? Eu pedi o pastor Alessandro para ir lá visitar. Eu pedi o pastor Hélio para ir lá orar.
Ah, eu pedi irmão fulano da IBD. Não, é você. Você precisa se revestir da autoridade que você tem como servo e filho de Cristo e dar a sua contribuição no discipulado. Porque no grande grupo é ensino. O que eu estou fazendo aqui é ensino. Discipulado é caminhada, é relacionamento, é relar um no outro, é estar junto. Pastor, e nessa pandemia? Meu irmão, tem um monte de meios aí de você fazer contato com as pessoas. Muitos meios de você fazer contatos. Quantas empresas aí não pararam e estão totalmente online? E estão trabalhando. Então, tem como você continuar uma conversa, continuar um bate-papo. Já orei, meus irmãos, nessa pandemia, com gente online, gente sofrendo muito, em outras cidades. Eu abria o chamado no WhatsApp ali, a gente olhava um no olho do outro e orávamos. Ontem orei com uma irmã que teve uma perda muito grande no coração pelo telefone. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Todos nós precisamos participar de um discipulado, ser discipulados e discipular alguém. Deus vai cobrar de nós. Não é à toa que está mais de 260 vezes no Novo Testamento a palavra discípulos. Outra coisa importante, discipulado prepara para a vida e para a multiplicação. Evangelismo prepara para o batismo. Evangelismo prepara para o batismo. Tá? E discipulado prepara para a vida e para a multiplicação. Discipulado começa na conversão. Enquanto não converteu, não é discípulo. Enquanto não converteu, você está fazendo um trabalho de evangelização. Você está levando o evangelho até que penetre, até que a graça entre naquele coração, até que aquele coração ceda e saia de um coração de pedra para um coração de carne, um coração que pulsa, um coração onde Cristo vai habitar através e pelo Espírito Santo. Aí começa um discipulado. Então, presta bem atenção nessa diferença. Quando eu conheço uma pessoa que quer aprender da Bíblia, mas ela ainda não tomou uma decisão por Cristo, ela só vai ter o entendimento claro quando ela tomar uma decisão e se converter. Porque as coisas espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. Então, enquanto elas não tiverem um espírito que tudo perscruta, tudo sonda no coração de Deus, ela não terá entendimento pleno da verdade. Porque tem coisas, meus irmãos, que não é lógica, é fé. Tem coisas que não é lógica, não é raciocínio. Você pode ser filósofo, pode ter um monte de diploma na parede, você pode ter tudo aí, meu irmão, você pode ser um gênio. Mas sem o Espírito Santo, você jamais entenderá 0,1% de quem é Deus. Guarda isso no seu coração, querido. Por isso, quando pregamos o Evangelho, evangelizamos. O discipulado é uma próxima etapa mais profunda, tá? É bom que vocês entendam isso de uma maneira muito clara. Vamos para o próximo slide, que aí a gente vai agora entrar, então, nos elementos do relacionamento discipulador. Agora, tudo o que eu disse para trás vai somar com o que eu fui falando e você vai entender a profundidade de um relacionamento discipulador. Só molhar aqui a garganta aqui, um minutinho. Ótimo. Você já deve estar com o slide aí, já vendo já uma árvore no centro, porque nós somos chamados para multiplicar, e a árvore é o grande símbolo da multiplicação, porque ela nasce de uma sementinha, às vezes, desse tamanhozinho, desse tamaniquinho, ou a manga, né? Que é uma sementezinha um pouco maior, mas vira com o tempo um gigante, uma sombra maravilhosa com frutos e proteção. Gente, é uma figura exemplar. Mas aqui a ideia é para que você olhe aí as raízes. As raízes fazem parte aí, né, de um acróstico de letras, para que você entenda as palavras principais que envolvem um relacionamento discipulador. E a primeira palavra aí é relacionar. Então eu quero ganhar uma pessoa para Cristo. Eu quero levar uma pessoa para Jesus. Qual é o primeiro passo, pastor? Eu começo a me relacionar com ela. Agora entenda, é um relacionamento sem Bíblia, por enquanto sem Bíblia. Você vai chegar mais junto, saber como é que essa pessoa está vivendo, vai oferecer para ela a sua presença, vai chegar mais junto. Se já é um amigo ou amiga sua, seu, você vai continuar a estreitar mais o laço, vai mandar uma mensagenzinha ali pelo WhatsAppzinho de bom dia, e manda um versículo, que Deus te abençoe. Começa
começa a chegar mais perto, começa a relacionar. O relacionamento, agora vamos para a apostila, o relacionamento toca todas as dimensões da evangelização discipuladora e do relacionamento discipulador, o RD. Chamar, agregar e aperfeiçoar expressam o desejo não de multiplicar atividades, mas sim de multiplicar discípulos. Presta bem atenção, fomos chamados para multiplicação de discípulos, não para ficar inventando moda. Pessoas gerando pessoas, pessoas cuidando de pessoas. Esse relacionamento é para isso. Até que essa pessoa que você fez o contatozinho no WhatsApp, começou a se estreitar o laço, ela vira para você e abre o coração. Agora, só vai abrir o coração quem está se relacionando. Por isso que o primeiro elemento no processo é o relacionamento. Eu preciso me relacionar mais. Lembra que eu disse que a palavra hebraica de discípulos é traduzida às vezes por filhos, lá no Antigo Testamento? É relacionamento. Relacionamento de respeito. Como é que é o relacionamento de um pai com um filho? De uma mãe com um filho? Respeito, carinho, amor, atenção, serviço, apoio, suporte. É isso. Chega junto para dar suporte. Esse relacionamento é que é fundamental. Quando enfatizamos mais os materiais de estudo bíblico do que o relacionamento, deixamos de enxergar o que é mais importante no discipulado, a estreita ligação pessoal que se constrói entre o discipulador e o discípulo. Uma das figuras que Jesus nos deu, através do apóstolo Paulo, que foi o homem que mais entendeu a igreja, mais entendeu o mistério que estava oculto, que é a igreja, foi família. Somos família. Por isso, querido, por isso, minha querida, guarda bem no seu coração. Tudo começa com relacionamento. Comece a se relacionar. Suponhamos que vocês têm uma coisa em comum. Use essa coisa em comum para chegar mais perto. Deixa a Bíblia para mais para frente. Hoje tem muita gente, quando você chega na casa da pessoa com a Bíblia na mão, primeira visita que você faz, chega lá com a Bíblia na mão, a pessoa, oi, o que você vai fazer aqui? Eu não quero passar para crente, não. Pronto, já assustou a pessoa. Vai sem nada, vai na paz, vai para ouvir, vai para perceber, vai em oração, vai falando, Espírito Santo, me mostra aqui onde eu posso atuar, onde eu posso agir aqui, Senhor. Deus vai falar, querido. É o primeiro passo, é o R de raízes, relacionamento, relacionar-se. Segundo, agregar, que é o acolhimento, acolher. Paulo procurou juntar-se aos discípulos ao converter-se, mas sua fama de perseguidor fez com que eles duvidassem da sua conversão e evitassem recebê-lo. Barnabé, porém, assumiu uma postura diferente. Olha só, Atos 9, 26 a 28. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Queridos, olha que postura Barnabé teve, uma postura de acolher, não teve ali preconceito, não teve ali aquela coisa do, não, ele mora no bairro tal, não, ele é rico, ele é pobre, não, ele é negro, ele é branco, não teve isso não, ele não olhou isso, ele ouviu o testemunho de Paulo e falou, esse homem mudou, esse homem é outro, vem cá Paulo, vamos caminhar para conhecer Jesus. A postura de Barnabé nos ensina alguns princípios importantes, olha o que está aí, na sua apostila, na página 26, acolher é vencer as barreiras da indiferença. Acolher é vencer as barreiras da indiferença. Acolher é conquistar a pessoa para si. Deixa eu falar uma coisa que eu disse aqui há um tempo atrás, em alguns treinamentos aqui, quem fez treinamento comigo aqui na igreja sabe, né? Quem
quem já ouviu também os meus sermões e prestou atenção, vai falar assim, o pastor já falou isso mesmo. Queridos, guarda bem isso. Existe um processo na evangelização. E nós queremos chegar nesse nível, como primeira igreja, porque entendemos do Senhor que os pequenos grupos, as células, são fundamentais na evangelização nos tempos de hoje. Então, qual que é o processo? Primeiro, você ganha a pessoa para você. Você ganha a pessoa para você. Depois, você ganha a pessoa para o pequeno grupo multiplicador. Ganha para a célula. Para ela começar a ter contato com amigos. Para ela começar a ter contato com pessoas ali que já estão orando por ela. Que já estão clamando, intercedendo pela vida dela. Depois, você ganha essa pessoa para Cristo. Por quê? Ela passou pela etapa do relacionamento 1 a 1 e está na etapa do relacionamento grupal ali. Ela já está vendo Cristo na vida das pessoas que estão ali ao redor dela. As pessoas já estão amando, estão intercedendo, estão clamando por ela. Agora é hora de uma decisão que vai levar a uma conversão em Cristo. Aí, por último, em quarto lugar, você ganha essa pessoa para a igreja. Nossa, pastor, mas aí não tem que levar para o culto, não? Tem que levar essa pessoa aos pés do Senhor. Aí ela virá ao culto. E outra coisa, não pode forçar. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas hoje, quando falam, vamos na igreja, a pessoa já põe o pé atrás. O inimigo de nossas almas trabalhou de uma maneira tão bem trabalhada, e sagaz como ele é sagaz, ele afastou as pessoas hoje do templo. Não é por causa de pandemia, não. Não é por causa de pandemia, não, irmãos. O coração do homem está mais frio. Jesus já falou isso, que nos últimos tempos o amor se esfriaria. Então é importante demais que você compreenda esse processo. Primeiro, ganha para você. Segundo, ganha para o pequeno grupo. O pequeno grupo tem que aprender a acolher. Não pode ter grupinhos dentro do pequeno grupo, não. Tem que aprender a acolher. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Terceiro lugar, é hora de um confronto para ele conhecer Jesus. E em quarto lugar, vem ser igreja com a gente. Não tem erro. Vai dar certo essa evangelização e logo após um discipulado. Guarda isso, faz parte do acolhimento. Acolher é arriscar-se pelo outro. Num tempo de muito imediatismo, ansiedade e egoísmo, encontrar pessoas com o coração para acolher. Eu sou parte de uma geração da Igreja Batista no Brasil que viveu fazendo intercâmbio. Nós fizemos muito intercâmbio. Você lembra disso, irmão? Nós fizemos muito intercâmbio. E vai aqui, e vai ali, e vai cá, e vai acolá e tal. E visita a cidade, e visita a igreja vem, visita a nossa e tal. Sabe por que os intercâmbios acabaram? Porque o dom da hospitalidade acabou. As pessoas não têm mais tempo para receber estranhos. Acabou. Quando o parente liga e fala que vai vir, é uma coisa. Mas quando fala, vamos fazer, mas lá em casa... Perdemos o dom da hospitalidade, o dom do acolhimento. Cuidado. Isso também tem a ver com o discipulado. Acolher requer sensibilidade ao Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo vai falar com você, acolhe. E você vai olhar a figura que está na sua frente e vai falar assim, não posso abrir minha casa, não posso ceder meu tempo, não posso dedicar tempo a você. Olha a roupa, olha o cabelo, olha a cara. Irmãos, precisamos estar com o coração muito voltado ao Senhor. Acolher significa integrar pessoas à igreja. É ser uma mão estendida para quem chega. É duro, mas há muitas igrejas que se fecharam em si mesmas. Eu gostei dessa palavra, o pastor Zéias falou ela aqui, eu nunca mais esqueci. Elas são umbigocêntricas. Chega uma pessoa, essa pessoa entra e sai, ninguém nem cumprimenta, porque não é do clã, não é da patota. Gente, isso é diabólico, isso é demoníaco, isso mata a alegria do Espírito Santo na igreja,
Porque o reino de Deus é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. E quando nós, como igreja do Senhor, vemos pessoas chegar perto de nós, e não estendemos um sorriso, uma mão, porque acha que vai tomar nosso lugar, porque acha que essa pessoa, irmãos, isso é diabólico. Jesus nos aceitou e te aceitou, meu irmão e minha irmã, do jeito que você é, todo errado. E você, na hora de estender a mão para alguém, fica com preconceito. Desenvolva esse espírito de acolhimento, meu irmão, em nome de Jesus. O contrário disso é ceder a doutrinas de demônios. Acolher requer investimento de tempo com o discípulo. É isso aí. Se você vai encarar um discipulado, saiba, você vai precisar de tempo. Tempo porque você não sabe que hora o telefone vai tocar com a pessoa chorando do outro lado e falando, meu casamento acabou. Tentei de tudo e não deu certo. Você não sabe que hora essa pessoa vai te ligar e falar assim, morreu um parente meu, vem aqui para casa. Você não sabe que hora essa pessoa vai te ligar, vai te fazer um contato. E você tem que estar à disposição para caminhar com ela. Ah, pastor, mas ninguém fez isso comigo, eu estou aqui na igreja até hoje. Irmão, imagina se fizessem isso com você. Talvez você estaria mais maduro do que você está, mais forte no Senhor do que você está, mais firme no Senhor do que você está. Acolher produz discípulos frutíferos. Quando eu recebo bem, quando a igreja recebe bem, quando nós acolhemos as pessoas e nos colocamos à disposição de ouvir, de tirar dúvidas, de conversar, de amar, oh, meus irmãos, não tenham dúvida, aquela pessoa vai se sentir acolhida. Já ensinei isso aqui na igreja uma vez, vou repetir. As pessoas quando entram aqui dentro do templo, para participar de um culto, elas não veem o pregador em primeiro lugar, elas não veem se o banco é acolchoado ou não é, elas não veem se o ar-condicionado está ligado ou não, elas passam o olho para ver se tem pessoas com que elas podem se identificar. Oh, aqui tem crianças correndo, vou trazer meus filhos. Oh, lá tem um grupinho ali de cabelinho branco, vou trazer minha mãe aqui para a terceira idade. Oh, aqui tem jovens casados, que legal. As pessoas buscam relacionamento, e acolher é parte do processo. Mas não é acolher da boca para fora, gente, como se faz na porta de um comércio, onde a gente quer vender um produto, não, gente, é amar. É amar. Você quer um exemplo mais bíblico que tem, na minha opinião, eu, Alessandro? Parábola do bom samaritano. Os religiosos passaram por cima, o sacerdote, o levita, passaram de lado, ó. Até que parou um samaritano, aquele que era odiado dos judeus, aquele que os judeus criam que não estava nem aí com nada. Esse homem não só cuidou das feridas, mas deixou a hospedagem paga e foi. Ele não perguntou, ó, quando ele terminar, passa o meu telefone para esse cara aí, porque a dívida aqui ficou em R$300 no hotel, e eu quero que ele me ajude a pagar depois. Não teve essa conversa, não. A parábola do bom samaritano mostra que ali foi pura doação, foi pura entrega, puro amor, puro acolhimento. Aprendamos isso, abramos nosso coração para aprender isso. Isso é de Deus, irmãos, isso é de Deus. A letra C aí, né, raízes, é a letra I, interceder. É outro quadrinho que está aí no círculo aí, ó. Intercessão é parte do processo do discipulado. Orar diariamente pelo discípulo é uma das maiores provas de amor que o discipulador pode dar. Jesus intercedeu pelos seus discípulos e ensinou a orar também. Irmãos, qual valor você dá à oração? Você é daqueles que chegam para Deus com uma lista de supermercado na mão? Ó, Senhor, eu estou precisando disso, precisando daquilo outro, e o Senhor sabe que eu preciso daquilo outro, e daquilo outro, Senhor. Você é assim? Ou a oração é um relacionamento profundo com Deus? Ou a oração é a busca de intimidade? E deixa eu falar uma frase que, se você não anotou ela ainda aí na sua Bíblia, aí você vai achar um espaço, aí vai escrever agora. Orar não vai mudar Deus, mas vai mudar quem ora. Porque tem muita gente que não mudou.
continua a mesma pessoa de antes, não houve mudança no caráter, chegamos até a duvidar se é convertido de verdade. Porque não ora. Quem ora muda. Quem ora vai entendendo a vontade do Senhor, daqui a pouco está orando a vontade do Senhor. Daqui a pouco a sua oração não é mais sua, é o Senhor. Que possamos aprender isso, que possamos crescer nisso. Intercessão é parte fundamental do processo. A intercessão é o investimento intencional de oração. Com Jesus aprendemos a importância de o discipulador interceder pela vida do discípulo, João 17. Jesus ensinou os seus discípulos a orar e Jesus orou pelos seus discípulos. Assim como o nosso mestre, precisamos tanto ensinar os nossos discípulos a orar, como desenvolver uma vida de oração por eles. Em Lucas 9, 28 diz aí, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Jesus sabia que iria acontecer naquela noite, e não seria importante para alguns dos seus discípulos verem a transfiguração. E como seria importante para alguns discípulos verem a transfiguração? Ele sabia que precisava conduzir os seus discípulos a subirem um degrau acima na vida espiritual. Por isso, meu amado irmão, sem oração, sem intercessão, sem colocar a vida daquele irmão e daquela irmã diante do trono do Senhor, você vai até ensinar muita coisa para essa pessoa, você vai até orientá-la em muita coisa, mas o discipulado vai ficar vazio, vai ficar faltando alguma coisa. Vai ser discipulador? Vai ser intercessor. Letra D, raízes, é a letra Z agora, de zelo. Nós precisamos zelar, precisamos zelar pelas pessoas, precisamos cada vez mais zelar por elas. Não podemos falar de zelo sem falar de doação de vida. Como é que eu vou zelar por algo ou por alguém se eu não dedico tempo? Zelar, irmãos, é investimento na vida do discípulo como um todo. Vou comprar um livro para ler, gostei muito, vou comprar para o rapaz que está caminhando comigo, para a menina que está caminhando comigo. Eu quero que ela leia também, eu quero que ela cresça. Ou vou ler junto com ele, com ela. Vamos crescer juntos. É investir tempo, é investir financeiramente, também financeiramente, é se colocar à disposição por completo. Acreditamos que a vida em igreja significa levar os fardos uns dos outros e que, por meio do relacionamento discipulador, que nasce na evangelização discipuladora, temos o cuidado de ajudar os discípulos em todas as áreas da sua vida, zelando para que seu desenvolvimento espiritual flua naturalmente por meio do cuidado. Como discipulador, você vai poder ir mais a fundo em algumas questões na vida da pessoa. Você vai ter a liberdade de chegar e falar assim, como é que está o seu casamento? E na hora que a pessoa baixar a cabeça e falar assim, o negócio não está legal lá em casa não. Você vai ter o zelo de entrar para cuidar. Claro, sempre pedindo permissão, sempre falando com muito cuidado, com muito amor. É importante, querido, você guardar no seu coração que sem zelo, sem um carinho muito grande, sem doação de vida, o discipulado fica fraco. Por isso, vai um segredinho aqui, só para nós aqui. Não espalha não. Jesus trabalhou 3 anos e meio no ministério que Deus tinha para ele aqui na terra. Nesses 3 anos e meio, ele viveu integralmente para isso. Então, quer dizer, ele tinha 24 horas por dia para dedicar aos 12 apóstolos, para dedicar ao ministério que o Senhor colocou na vida dele. As mulheres o ajudavam, ele recebia apoio, ele tinha ajuda, por isso ele não precisou trabalhar. Ele focou no ministério 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, ele trabalhou com 12 pessoas. Ele não trabalhou com a multidão. Lembra? Percebe na Bíblia que Jesus não buscava a multidão que o seguia. Aí quando ele falou uma vez uma palavra firme, a ponto de os discípulos disserem, dura essa palavra, Senhor. Jesus Cristo virou e falou assim, calma,
Vocês vão entender por quê. Jesus começou a espalhar, e no final de sua vida, ficaram os 12. E até os 12, todos sumiram quando ele foi pego, preso, e o maltrataram e bateram nele. Mas Jesus trabalhou com 12 pessoas. Das 12, tinha momentos particulares com 3. Pedro, João e Tiago. Famosa musiquinha. Pedro, Tiago e João no barquinho. Ele trabalhou com os 3. Então presta bem atenção. 3 anos e meio, 12 pessoas e profundamente 3. Onde eu quero chegar? Eu quero te ensinar uma coisa. Não se preocupe com a multidão. Se você trabalhar com uma pessoa, fazendo um discipulado intercessor, acolhedor, com um relacionamento profundo, doando vida, você está fazendo muito para o reino. Agora você imagina uma igreja como a nossa, que já passou da casa dos 400. Se 300 falar assim, vou trabalhar com 1. Irmãos, a igreja dobra em 1 ano a quantidade de pessoas frequentes e membros. Se cada um trabalhar com 1. Mas sabe qual que é o problema? É a numerolatria. A gente é apaixonado por multidão e números. A gente vê umas imagens na televisão, na internet, no YouTube, fala, caramba, olha a quantidade de gente naquela igreja. É 1. Assuma a responsabilidade de 1. 1 só. 2021, 1 só. Ô, meu irmão, 2022, nós vamos ter que dar um jeito. A gente vai ter que, como diz a brincadeira, nós vamos pular a fogueira. Mas é um problema que a gente quer. E todos discipulados, todos caminhando. 1 só. Guarda essa lição. Você terá mais zelo, vai poder ajudar mais. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Como é que Cristo vos amou? Como é que Cristo amou os discípulos? Como é que Cristo amou a igreja, irmãos? Entrega, zelo, doando vida. É assim que eu tenho que amar. Eu não tenho que amar com interesses, eu não tenho que amar buscando fazer só do meu jeito, eu não tenho que amar falando só aquilo que eu penso, que eu acredito. Não. Eu tenho que amar doando. Doando tempo, doando vida. E vou te ser sincero, no discipulado, a coisa que a gente mais faz é ficar quieto. A gente ouve muito. E o Espírito Santo aqui fala. Está aí, é importante. Raízes, letra E, ensinar o Evangelho. Está aí também algo importante que eu e você precisamos fazer no discipulado. Ensinar o Evangelho. Queridos, o ensino do Evangelho é fundamental para a formação de novos discípulos. Há muitas pessoas que já leram a Bíblia e não se converteram porque não compreenderam o plano do Salvador. Lembra do encontro de Filipe com o eunuco? Ele estava lendo ali, mas não estava entendendo nada. Aí o Filipe falou assim, deixa eu te explicar o que é isso aqui. Aí apresentou uma pessoa para ele, que veio, viveu aqui, e como uma ovelha muda, foi para o matadouro, que é Jesus. Qual foi a fala daquele homem? Opa, então eu quero me batizar. Filipe, tem água ali? Mergulhou. Irmãos, há relatos históricos de que na Etiópia, da onde era esse eunuco, o cristianismo tem relatos históricos antigos. Muitos comentaristas e eruditos de estudo bíblico dizem que possivelmente foi esse eunuco que levou o Evangelho de Cristo para a África. Olha que coisa interessante. Irmãos, nós precisamos entender, quando a gente ensina o Evangelho, a gente quer levar a pessoa a compreender os textos para a vida. Não é só para saber detalhe de vírgula, de grego, de hebraico, de aramaico, não é isso não. É para a pessoa ter uma noção para viver. Para que a obra que ela faz seja boa. Ensinar o Evangelho é transmitir os ensinos bíblicos e as verdades espirituais por meio de diálogo. No relacionamento discipulador,
é possível concentrar o ensino bíblico nas necessidades específicas de cada indivíduo. Por isso que eu falei no início, ensinar é uma coisa. Eu pego uma lição de EBD, coloco todo mundo numa classe e dou aquela lição, vão ter irmãos que vão se inclinar para frente e falar assim, eu preciso ouvir isso é bom para a minha vida. Mas vão ter irmãos que vão encostar no fundo assim, vão cruzar o braço, que é sinal de defesa, e vão falar assim, isso eu já sei já, isso aí não me interessa esse assunto não. Agora, se é no discipulado, só vai tratando assuntos que são do dia a dia da vida daquela pessoa. E vai apresentando Cristo, em todas as soluções, em todos os momentos. Nisso, a pessoa cresce cada vez mais. Precisamos ajustar nossa atitude quanto à intencionalidade de ir ao encontro de novos discípulos. É interessante perceber como os apóstolos, nos primeiros anos da igreja primitiva, só passaram a cumprir a ordem de Jesus de serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, com intencionalidade, a partir da grande perseguição desencadeada por causa da morte de Estevão. A igreja primitiva estava acertando na sua agenda de sua proclamação, mas precisou ajustar sua postura quanto à abrangência da área de atuação. Ela expandiu, ela foi a lugares que a gente nem imagina. Tomé foi para a África, foi para a Índia. Marcos foi para o Egito. Nós temos relatos, Paulo queria chegar à Espanha, não conseguiu, mas depois o evangelho lá chegou. Há relatos dos apóstolos que espalharam pelo mundo todo. Por quê, gente? Porque a necessidade de ir e ensinar o evangelho também é importante. Então, eu me relaciono, eu agrego, eu cuido, eu intercedo, tudo isso. Mas eu ensino também o evangelho. Eu preciso ensinar o evangelho. E, pastor, eu preciso ensinar o evangelho, eu tenho que saber ler e escrever? Eu tenho que saber textos profundos da Bíblia, pastor? Deixa eu responder aqui para essa câmera aqui. Eu tive uma experiência muito legal, na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, eu ouvi um testemunho de uma senhora que na época tinha 68 anos de idade. Ela é de uma favela de Belo Horizonte, é uma senhora negra, que não lê, não escreve nada. Ela é a que mais multiplica células na Igreja Batista Central. Como é que ela faz? Uma sobrinha recebe o PDF do roteiro da célula, a sobrinha lê o roteiro para ela, e ela, ouvindo aquele roteiro, ela grava os versículos, ela grava o roteiro na mente, ela reúne as células e ela aplica ali o ensinamento dela num pequeno grupo. Queridos, enquanto as células boas da Igreja Batista Central conseguem multiplicar 2 vezes por ano, ela multiplica 3 vezes por ano. Não sabe ler nada. Essa mulher mora numa favela, teve uma conversão linda, e um dia ela soube que um traficante no morro estava passando mal. Ela foi lá, orou, e o traficante ficou curado na hora. A partir de então, naquela favela, todo mundo respeita aquela mulher, que não sabe ler, que não sabe escrever. Eu e você precisamos ser mais audaciosos no espírito. Essa mulher ensina muita gente. Ela prepara muita gente. Muita gente se batiza na Igreja Batista Central todos os anos, através da influência dessa senhora numa favela. A gente precisa aprender muito, meus irmãos, a depender do Senhor. Para com essa coisa que eu preciso saber grego e hebraico, eu preciso entrar para o seminário, meu irmão, você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. O resto vai sendo acrescentado. E você vai aprendendo e vai ensinando. Vai aprendendo e vai ensinando. E por último, solicitar contas. Solicitação de contas. Alguns outros métodos, de treinamento, de estratégia de evangelização e discipulado, chama de prestação de contas. Mas aqui nós decidimos chamar de solicitar essas contas. O que seria isso? É aquele momento que nós vamos fazer algumas perguntas que vai entrar naquele coraçãozinho e vai incomodar. Mas vai incomodar para a cura. Sabe aquela coisa que você chega no médico, está com uma dor abdominal, a barriga está doendo, ele manda você abrir a camisa
e deitar. Aí você deita, ele vem com aquela mãozinha leve dele e aperta o seu abdômen. Onde está doendo? Aí você geme na maior dor. É necessário aquilo? É. Ele precisa saber qual órgão está doendo. Então ele precisa de profundidade. Para então ele falar assim, está doendo, é no fígado. Sua dor é no estômago. É rins. E aí então ele vai saber diagnosticar para te tratar. Quando solicitamos contas de alguém, estamos levando você ao tratamento do aperfeiçoamento para cura e amadurecimento. Por isso, princípios essenciais na solicitação de contas: intimidade com Deus. A relação do discípulo com Deus é o ponto de partida para qualquer outro relacionamento saudável. Se você não está bem com Deus, possivelmente você não estará bem com a esposa, você não estará bem com filhos, você não estará bem com amigos, você vai estar também tendo problemas em outros relacionamentos. O amor a Deus é o princípio, é a chave. Essa intimidade com o Senhor, é fundamental para o seu crescimento espiritual. Segundo, proximidade com o discipulador. O coração do discípulo irá se abrir à medida que vocês criarem intimidade. Por isso que relacionamento é fundamental. Relacionamento é muito bom. Por causa disso aqui, com o tempo, eu vou ler algumas perguntinhas aqui que fazem parte da solicitação de contas, para os irmãos terem ideia do que nós estamos falando aqui. Requer intimidade. E aí não pode ser pequeno grupo também não. Aí é hora de chamar no cantinho assim, vem cá, senta aqui. Né, Neida? Vou chamar o Michel. Michel, senta aqui, Michel. E aí? Pagou aquela conta? Pagou o boleto? E aí, Michel? Tratando bem a sua esposa? Michel está bravo comigo em casa aí, mas vou usar você, Michel. Michel é gente boa. Então, esse bate-papo ajuda no aperfeiçoamento. E outra coisa, o que conversa nessa conversa, fica ali naquela conversa. Discipulador e discípulos não contam para ninguém o que está acontecendo ali. Quando o discipulador descobre algo mais pesado, mais profundo, ele tem o líder da célula para conversar, ele tem supervisor de célula para conversar, ele tem os pastores da igreja para conversar. Mas aí é só. Não se passa para mais ninguém, até chegarmos a um ponto final. Porque isso pode virar um testemunho lindo do amor de Deus na vida desse discípulo amado. Então, queridos, é importante que a igreja aprenda essa caminhada do discipulado. E aí tem algumas perguntinhas, né? Está aqui na página 28. Perguntas para a vida pessoal aí. Como você está hoje? Está alegre, está triste, está abatido? E como é que você está? Você está se sentindo bem? Está se alimentando bem? Está fazendo algum tipo de exercício físico? Você está sendo disciplinado com os seus horários de dormir, de despertar? O que isso tem a ver com a vida do outro? Isso é para buscar mais intimidade, irmãos. Vida íntima com Deus. Você está investindo tempo no seu relacionamento com Deus? Aí se ele falar, não estou. Por quê? Aí começa um bate-papo para ajudar essa pessoa a chegar lá. Nós não fazemos essa pergunta aqui porque somos melhores que os outros, não, irmão. Nós fazemos essa pergunta aqui porque queremos que você cresça. Então, a solicitação, a prestação de contas, ela é fundamental para o seu crescimento espiritual. Ela é fundamental para o seu desenvolvimento espiritual. Olha aqui, vida familiar, para os casados. Vocês oram juntos? Você tem ajudado a esposa ou o esposo a cumprir os deveres dela ou dele na igreja local? Ou você tem ajudado o seu esposo ou sua esposa com os deveres da casa? Tem marido que não lava um prato. É impressionante. Tem marido que não lava um copo. Deixa tudo lá. Vai passando pela casa, vai deixando sapato, cueca, short, e a mulher se acatando atrás. Errado. Vamos ajudar nesse processo. Para os solteiros, como é que você está conseguindo manter puro o seu corpo e a sua alma e o seu espírito? Fala para mim, solteiro. Aí começa um bate-papo. É daí que pode descobrir pecados como da masturbação, da pornografia, e aí tratar. Porque antigamente, para um homem ver uma mulher nua,
Precisava de muitos processos, né? Talvez ir numa banca de jornal, comprar uma revistinha. Hoje está aqui, ó, na mão dele. Adolescentes, jovens, e aí? Então cabe a mim e a você ajudá-los a serem fortes, a terem domínios próprios. Esse é o trabalho do discipulador. E tudo em amor. Não é para escandalizar. Como é que você pode fazer um negócio desse? Não, não é isso não. É ouvir a pessoa contar a sua dor e a partir daí, juntos, em oração, você na intercessão por ele, em oração, e mostrando biblicamente o caminho que agrada o coração de Deus. Aqui também tem perguntas que envolvem o seu envolvimento com a igreja local, né? Se você está participando de um pequeno grupo, tem ido às celebrações da igreja, tem frequentado a escola bíblica dominical, se você já está discipulando alguém no seu pequeno grupo, se está intercedendo por alguém, como é que está o seu oikos. Então isso tudo é parte de um processo de discipulado, de caminhada, aonde a gente cresce, a gente amadurece cada vez mais. E eu quero encerrar com uma frase de Billy Graham: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E aí, disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço? Feche os teus olhos, eu quero encerrar a nossa aula orando por você. Pai querido, Pai bendito, Pai de amor, nós te amamos, Pai. Queremos mais e mais de Ti. Oh, Senhor, como nós te amamos. Como queremos ter intimidades profundas com o Senhor. Como queremos, Deus, ser profundos contigo no nosso relacionamento pessoal. Por isso, Pai, desperta-nos a cumprir o Teu chamamento para o discipulado. Ajuda-nos a compreender mais e mais um relacionamento discipulador que agrada ao Teu coração. Dá-nos força, Senhor, a cultivarmos vidas, a plantarmos a boa semente do Teu Filho, ó Pai, em muitos corações, para que possa germinar no Teu tempo, Pai. Abençoe-nos nas mudanças de valores que são necessárias. Abençoe-nos na compreensão real e verdadeira do Teu santo Evangelho. Desperta-nos e afasta de nós toda a tentação egoística de vivermos só para nós, num mundo bigocêntrico, individualista, egoísta, Pai. E ajude-nos a sermos altruístas, olhando para as pessoas com amor e crescendo mais e mais para a Tua honra e para a glória do Teu nome, Pai. Vem sobre nós, nos abençoe ricamente. É a oração que faço, louvando a Ti em todo o tempo, no nome santo e amado de Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Amém. Graças a Deus, queridos.